A paz do Senhor Jesus. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos e um dos irmãos estava falando sobre Neemias. Enquanto ele falava sobre Neemias, Deus me despertou para algo tão simples, mas que em 22 anos de evangelho eu não tinha prestado atenção. Que o sofrimento do povo judeu lá em Jerusalém, aquele sofrimento que chegou aos ouvidos de Neemias, sabemos que o sofrimento do povo foi por causa do pecado. Por causa do pecado do povo judeu é que Deus permitiu que a Babilônia conquistasse Jerusalém. E Deus, ainda através de Jeremias, profetizou que seriam 70 anos de cativeiro. E interessante que aquele sofrimento que o irmão ali, Anani, trouxe para Neemias, de que os muros da cidade estavam destruídos, fendidos, as portas queimadas a fogo, o povo em grande miséria, tudo aquilo ali era fruto do pecado. Neemias poderia simplesmente dar de ombros e dizer, eles mereceram, eles pecaram, se revoltaram contra Deus. Mas qual foi a atitude de Neemias? Ele sentiu compaixão do povo. E durante 4 meses ele orou, pedindo graça ao Senhor para que ele pudesse falar diante do rei e que assim ele pudesse fazer algo pelo seu povo. Então Deus me chamou a atenção que uma grande obra foi feita porque um homem teve uma atitude de misericórdia. Ele não olhou para o pecado do povo, ele olhou para a necessidade de ajuda, de restauração. E Deus falou algo no meu coração, que muitas das vezes, para ele fazer uma obra na vida de alguém, depende de uma atitude de misericórdia minha e sua. Quantas das vezes a gente conhece viciados em drogas que moram próximos a nós, jovens que até mesmo estão com o costume de se envolver com crime, de roubar, e a gente passa do outro lado da calçada. Quem sabe Deus está esperando eu e você ter misericórdia daquela alma e ir lá anunciar Jesus. Ir lá falar que tem um Deus que pode mudar a história e pode fazer tudo novo na vida dele. Quem sabe? Quem sabe um vizinho que te persegue, um vizinho que só vive procurando o teu mal, quem sabe hoje ele precisa de ajuda? Quem sabe Deus está contando com você para ir lá fazer a diferença? Até porque, né, a palavra de Deus diz, né, que devemos amar os inimigos. Quem sabe é o que Deus precisa para fazer a obra na vida dessa pessoa. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha que hoje ela tem 16 anos. Mas quando ela tinha 8 anos, estava vindo na direção da nossa casa um morador de rua. Eu não tinha visto. E ela correu dentro de casa com 8 aninhos. Pegou um pacote de biscoito creme cracker, como a gente costuma falar aqui no Rio. E ela falou, papai, dá para aquele moço. E quando o moço estava chegando, eu falei, então vai lá ver se tem um refresco também. Tinha um refresco de caju. E ela foi lá, pegou um copo de refresco. E quando aquele moço chegou próximo a nós, eu perguntei se ele aceitava o biscoito e o refresco. Ele muito feliz ficou, aceitou ali aquele lanche. Ficamos conversando. De uma certa forma, ele se tornou nosso amigo. Sempre que passava pela minha rua, ele, se me visse no portão, parava para conversar comigo. E cerca de 8 meses ou 6 meses depois que eu tinha conhecido ele, eu encontrei com ele próximo a um viaduto aqui na minha cidade, entre Mesquita e Nova Iguaçu, um viaduto do parque, muito conhecido. E eu encontrei com ele próximo a esse viaduto. Ele falou assim, olha, eu devo a minha vida a você. Eu falei, o nome dele é Jorge. Seu Jorge, a mim? Mas por que, seu Jorge? Você salvou minha vida. Eu falei, eu salvei sua vida? Ele falou, sim. Lembra naquele dia que a gente se conheceu? Que você me deu aquele pacote de biscoito? Eu falei, lembro. Naquele dia eu ia me suicidar. Naquele dia eu ia me jogar de cima desse viaduto aí que a gente está passando agora. Mas quando você me deu aquele biscoito, é como se eu me sentisse gente novamente. E eu falei, primeiro, seu Jorge, que o senhor não deve gratidão nenhuma a mim, mas a Deus. Mas se tem um ser humano na terra que o senhor deve gratidão, não sou eu, mas a minha filhinha, porque partiu dela. Eu não mandei ela pegar o biscoito. Ela que viu o senhor vindo em nossa direção e correu
e foi lá dentro de casa e pegou. Então aquela alma estava disposta, aquele homem, a tirar a própria vida, mas um simples gesto de uma menina impediu que aquilo acontecesse. Um gesto de bondade, um gesto de misericórdia. Então, quem sabe tem alguém ao teu lado que só depende de uma atitude tua. Alguém ao teu redor. Talvez alguém que você não gosta muito, mas que está dependendo de uma atitude sua. Talvez alguém que pecou, mas que está dependendo de uma atitude sua para que a vida dela seja transformada. Foi numa atitude de misericórdia de Neemias, de se compadecer do povo. Embora ele deixou para trás, não importa que o povo pecou. E no capítulo 1, quando ele ora a Deus, ele confessa o pecado junto com o povo. Nós pecamos. Ele não foi soberbo, não, ele foi humilde. Nós pecamos, Senhor. E ele pediu misericórdia ao Senhor. Às vezes um irmão se afasta da igreja, se afasta do nosso convívio. A gente passa, tem uns que viram até a cara. Ele está afastado, mas não deixou de ser nossos irmãos. Eu não deixo de falar com ninguém que se afasta. Ninguém. Até porque eu não sou melhor do que meu irmão. Perfeição só há em Deus. Justo, no sentido verdadeiro da palavra, só tem um que é Deus. Bom, no sentido verdadeiro da palavra, só Deus. Todos nós temos falha. Então, se você conhece alguém que caiu, não vira as costas, não. Não importa se pecou, vai lá. Tenta trazê-lo novamente para a verdade. Não sei se vamos conseguir, mas pelo menos vamos tentar. Eu costumo usar muito o exemplo que Deus me deu do médico. Um médico que trabalha na emergência de um hospital, por exemplo, que chega a pessoa baleada, pessoas com 5, 6 tiros. Um exemplo que eu estou dando. O médico, pela experiência que ele tem na profissão, ele sabe que aquela pessoa praticamente não vai resistir. Mas ainda assim ele faz a cirurgia. Mas ainda assim, ele sabendo que as chances de sobrevida são quase inexistentes, mas ainda assim ele tenta salvar aquela vida. Então Deus me ensinou isso. Você não vai salvar todos. Você não vai conseguir trazer de volta todos que se desgarraram, mas tenta. A tua parte é tentar. A tua parte é ir, fazer. Como diz Eclesiastes 11, lança a tua semente pela manhã e à tarde, porque você não sabe qual vai prosperar. Se é que foi semeada pela manhã, ou que é que foi semeada à tarde, ou se ambas igualmente prosperarão. Nós não sabemos. Então, vá atrás, ajude, socorra, porque na tua misericórdia, uma alma pode ser salva. Deus te abençoe.